início a mais um programa da série Reflexões Espíritas, do canal Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba. E vamos hoje estudar o livro Seara dos Médiuns, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu mentor, Emmanuel. Meu nome é Carlos Gomes, eu sou aqui da cidade de Itajubá, Minas Gerais, e faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E quero agradecer ao Davi por esse convite de estar aqui e aproveito também para parabenizá-lo, por essa iniciativa e pelos outros programas que ele realiza no sentido de divulgarmos essa doutrina espírita que precisa ser muito e muito divulgada para se esclarecer do que é o Espiritismo. E que possamos, no dia de hoje, nessas reflexões, aprendermos um pouco mais todos juntos. E para iniciar, vamos rogar ao Pai, ao Senhor da vida, as bênçãos necessárias para a nossa vida, para o nosso entendimento, para que Ele nos envie os Espíritos que vão nos inspirar, nos intuir, nos auxiliar a assimilarmos esses ditados, essas explicações e ensinamentos que vêm do alto para todos nós. Então, o capítulo que vamos abordar hoje é o capítulo de número 77, porque nós vamos lembrar que neste livro Emmanuel ele procura explicar o livro dos Médiuns, alguns capítulos aqui, algumas passagens do livro dos Médiuns, para ampliar os nossos conhecimentos. E nesse capítulo 77, ele colocou o título Médiuns Transviados, e se refere à explicação do item 220 do livro dos Médiuns, e foi ditada essa página na reunião pública de 21 de outubro de 1960. E no livro dos Médiuns, esse item trata da perda e suspensão da mediunidade. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz para o nosso entendimento. Ele começa dizendo: no que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. E ele vai fazer algumas analogias interessantes. Olha, a caneta nobre que se negasse a escrever com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto que desertasse do trabalho com a desculpa de preservar-se da lama e da poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que tentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. E ele vai agora falar sobre a mediunidade. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido.
instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosas de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Não é? Então veja que é interessante as analogias, né, que os espíritos nos apresentam para que nós possamos entender os nossos objetivos de estarmos aqui encarnados na Terra. Porque tudo que existe tem a sua utilidade. Nada foi criado sem função e cabe a cada criatura exercê-la da melhor maneira possível, né? Essa função é para auxiliar a construção desse mundo que não está pronto. Né? Só contemplarmos a natureza, o ambiente que está à nossa volta. Os minerais sabem exercer sua função, os vegetais, os animais. E algumas vezes só o homem se torna resistente em servir, em obedecer, em aceitar-se ser o que é e para o que veio fazer no mundo. Então, o nosso orgulho, né, a fonte de tudo isso é o orgulho que nos faz pensar que viemos ao mundo para sermos servidos, né, pelos demais reinos aí do planeta, o reino mineral, vegetal, o reino animal. Nem nos consideramos animais muitas vezes, né? Mas vamos aprender. Se Jesus, que é o governador espiritual do planeta, nos disse que veio para servir e não para ser servido, porque nós, né, queremos ser mais do que ele, sermos privilegiados e muitas vezes pusilânimes na vida. Então, quando Emmanuel começa esse texto com essas analogias, ele, né, vai dizer da importância da caneta, do automóvel, do piano, do martelo, que se não forem utilizados para alguma função, para que existir? Né? Então, esses são objetos da conquista humana, né? Porque houve uma época que não existia, né? Nem caneta, nem carro, nem piano, tampouco martelo. Mas depois dessas invenções, dessas descobertas e de tantas outras, né, que a gente pode observar no nosso dia a dia, quanto progresso. Hoje mesmo, olha toda essa tecnologia aqui que está nos unindo em cidades diferentes, em locais diferentes, é produto da humanidade, né, que sendo bem utilizadas, auxilia o progresso do planeta. Por isso não devemos desprezar nada. Tudo no mundo é muito importante, principalmente o ser humano, que é capaz de contemplar a natureza, dar nome às coisas, né, entender o seu funcionamento e aprender sempre. Então, nesse aprendizado, né, nessa observação das coisas, com essa analogia, me fez lembrar de Joana de Ângeles, né, a mentora do grande médium Divaldo Pereira Franco, né, desencarnado ano passado, que trouxe no seu livro Plenitude também algumas analogias interessantes, quando ela quer nos auxiliar a entendermos a questão do sofrimento na Terra. E aí a mentora vai dizer que o sofrimento faz parte da vida, né? A vida não é só sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida, porque ele é o mecanismo pelo qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. E ela vai exemplificar, né, conforme fez Emmanuel,
com as coisas à nossa volta. Diz ela que o diamante bruto aguarda a lapidação para fulgir como uma estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura a fim de se amoldarem à beleza e à utilidade. A própria madeira experimenta os instrumentos cortantes, para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. E o rio cava o próprio leito por onde vai correr até o oceano. E o Espírito? O Espírito, que somos todos nós, precisa lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como uma ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se está destinado. Então, com esse esclarecimento da nobre veneranda, precisamos, como médiuns, nem termos medo da responsabilidade, nem de suas consequências, nem tampouco fugir dessa proposta que é de Jesus para todos nós, conforme Emmanuel e também o professor Allan Kardec nos alertam. Por isso, na segunda parte do texto, ele vai falar sobre os médiuns. E ele começa dizendo, mediunidade é talento divino. Olha só, mediunidade como talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Olha que importante que é a mediunidade. E me lembro aqui também, no Livro dos Médiuns, o senhor Allan Kardec dizendo: mediunidade é coisa santa e santamente deve ser exercida. Então, mediunidade, sendo chamada de talento, nos lembra também a parábola dos talentos, que Jesus contou e que nos exorta a desenvolvermos esses talentos, que devem ser multiplicados. Então, esse talento da mediunidade multiplicado vai nos auxiliar a ajudar o próximo. E não devemos enterrar esse talento da mediunidade, como aconteceu na parábola com um deles, com um dos servos. Por quê? Se Jesus veio nos anunciar um reino que é espiritual, no qual ele reina, porque ele disse que o reino dele não era desse mundo material, os médiuns devem continuar sendo instrumentos para reforçar essa verdade revelada pelo próprio Cristo. E quando Emmanuel nos diz que a mediunidade é um convite dos espíritos benevolentes para nos tornarmos colaboradores deles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade, olha só a importância de quem veio com essa mediunidade ostensiva. Ele foi convidado a estar aqui como um colaborador dos espíritos maiores, superiores, para auxiliar a evolução humana que está em crescimento, que não está pronta, estamos em processo. Então, com isso, nós aprendemos a importância da mediunidade para o planeta. Por isso que ela sempre existiu como faculdade humana, não é nada supra-real, além do normal, extra-normal, não. E esse intercâmbio com os dois planos, material e espiritual, sempre existiu. Precisamos nos convencer que é algo normal. Então não devemos temer. Ao contrário, devemos agradecer a oportunidade de servir a Deus,
a Jesus, aos espíritos superiores, mesmo nas nossas limitações. E quando o espírito aceita essa missão, né, independente do tamanho dela, ele já nasce com a predisposição orgânica para facilitar a sua execução. E cabe a cada um de nós, médium, executá-la da melhor forma possível, ser o melhor instrumento que se possa ser. Né? E Emmanuel continua dizendo, né, que ele lastima aqueles médiums que, mesmo sabendo dessa faculdade, querem tirar proveito dela, proveito material, se beneficiar das transitórias facilidades e perdem a oportunidade de trabalhar com Jesus, para Jesus, por Jesus. Veja como é que é sério falarmos sobre mediunidade. Alguns, né, têm receio dos olhares alheios, né, que vão existir, temem humilhações, crítica, o olhar de escárnio do outro, que acha que o médium é fantasioso, né, que ele não bate bem na cabeça, e acabam por abandonar esse trabalho que iria auxiliar a evolução do seu espírito. Porque a mediunidade é uma oportunidade de se fazer o bem, né? Não precisa pegar nenhum instrumento fora. O médium é um instrumento do bem, né? Por causa desse talento recebido por Deus. Então, quando ele tem essa sensibilidade de perceber essa outra dimensão e ter o reconhecimento e a certeza do que nos ensina a doutrina espírita, que estamos mergulhados nessa outra dimensão, né? Então, olha só a grandeza da mediunidade. Um médium tem a oportunidade de confirmar a um pai, a uma mãe, que estão chorosos pela partida daquele filho querido, né? Dizer a ele que esse filho não morreu, que ele está bem próximo deles, e ainda pode o médium, em alguns casos, ser o intermediário de uma mensagem do Espírito para eles, do Filho amado para eles. Isso é salvar vidas, é abrir horizontes, é confirmar essa vida eterna prometida por Deus. Uma vida que não se acaba no túmulo e que nos foi apresentada a todos nós na ressurreição do Cristo, quando ele diz a Madalena: vá avisar aos outros que eu estou vivo. E se ele não morreu, nenhum de nós também morrerá. E ele ainda voltou para comunicar isso, porque nós também podemos fazer o mesmo. Não foi ele mesmo quem disse que faríamos o que ele fez e muito mais? Então ele está nessa passagem comprovando que a morte não existe e que a comunicação entre os ditos vivos e os ditos mortos é possível. Quer mediunidade maior do que essa? E falando em mediunidade de Jesus, não seria ele o médium de Deus, né? Como Paulo de Tarso não foi médium do próprio Jesus? Porque o que Jesus fez, né, teve a inspiração direta de Deus. Né? Não é ele, o Verbo divino, que se incorporou num corpo de carne para ser visto e ouvido por todos. E Paulo de Tarso, a partir do seu encontro, quando ainda Saulo, às portas de Damasco, não disse, né, a partir de então, né, nada que Jesus não teria continuado a dizer se não fosse assassinado. E tanto isso é assim que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o quê? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? Isso não é a mediunidade, né? De ser esse intermediário entre Jesus e os homens. Então, não tenhamos medo, né? E também não tenhamos vaidade quanto a essa
faculdade, que só tem a nos engrandecer espiritualmente, né? Quem a leva a sério. Vamos pensar aqui numa oportunidade de nós sermos intermediários da manifestação de um espírito do quilate de Bezerra de Menezes, de uma Joana de Ângeles, de um Padre Vitor, mas também e principalmente para aquele espírito que não sabe que desencarnou, que morreu, e ainda se encontra preso muitas vezes naquela última cena, na cena do seu óbito, aguardando socorro, porque por estar muito denso no seu perispírito, não percebe a assistência dos espíritos do outro lado, mesmo estando do outro lado. É isso que nós, muitas vezes recebemos numa reunião mediúnica e estudamos na literatura espírita. Então, a mediunidade é uma oportunidade de salvar vidas, mesmo depois de mortos. Agora, Kardec, o professor Allan Kardec, neste livro, também se preocupava em estudar a mediunidade, nos trazer esses ensinamentos, e ele chega a perguntar, nessa questão 220, se essa mediunidade, se ela é permanente ou se ela pode ser suspensa. Olha que interessante essa pergunta. E os espíritos vão responder que pode acontecer, como que uma interrupção momentânea, passageira, mas que termina quando a causa também termina. Aí nós vamos perguntar, e qual seria essa causa? Ele também perguntou. Aí o primeiro ponto que os espíritos vão nos orientar. Não, e é preciso entender muito isso, que parece óbvio, mas para algumas pessoas ainda não é. Não existe mediunidade sem o concurso dos espíritos. Até porque são eles que transmitem a mensagem a ser reproduzida pelo médium. Senão é animismo. Então não podemos dispensar a orientação, a conexão, a comunicação com os espíritos. Então, uma suspensão da mediunidade não é porque a mediunidade acaba, porque ela é uma faculdade inerente ao homem, mas porque os espíritos não querem ou não podem mais se servir dela e tem algum motivo para isso. Um deles, a gente vê muito, o mau uso da faculdade mediúnica seria, sim, a maior causa do abandono dos espíritos sérios. Por quê? Quando o médium opta pelas coisas frívolas, ou estejam com propósitos ambiciosos, que não estejam de acordo com os propósitos de Jesus, quando não conseguem ou não querem transmitir as mensagens dos espíritos aos encarnados que necessitam muitas vezes dessas mensagens, porque essa faculdade não foi oferecida ao médium para seu deleite, para satisfazer as suas ambições pessoais, mas ao contrário, para auxiliá-lo a evoluir, melhorando-se espiritualmente na realização do bem a todos, e para que os homens conheçam a verdade. E qual é essa verdade? Essa realidade do mundo espiritual que só o Espiritismo sabe explicar e comprovar que ela existe. Então, se o espírito percebe que o médium já não corresponde aos seus propósitos e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que recebe, ele se afasta. Ele vai buscar aquele trabalhador que seja digno e mais comprometido com a verdade, com a espiritualidade e com a doutrina. Porque eles não têm tempo para perder. Eles querem trabalhar, trabalhar e trabalhar, e precisam de instrumentos mediúnicos que também queiram trabalhar seriamente. Agora, um outro ponto grave para se perceber, que quando esses espíritos benevolentes eles se afastam, a faculdade do médium continua.
né? É inerente ao corpo físico. Então, se ela continua, ela se torna uma porta aberta para que outros espíritos que nem sempre têm compromisso com a doutrina, com a verdade, com Jesus, né, possam se aproximar, né, e acabam substituindo esses espíritos que saíram. Né? Por quê? Vamos entender esses espíritos. A vaidade humana acompanha o espírito mesmo após a sua desencarnação. E tendo a oportunidade, eles continuam querendo o que a vaidade quer: aparecer, se tornar famoso, escrever livros, ganhar fama. Eles não querem dinheiro, que dinheiro do outro lado não é necessário, mas a fama alimenta a vaidade. Né? E aí, esses nomes, né, que eles colocam, dizendo até que são mentores, né, do médium, servem para enganar. Né? Por isso a necessidade de passar pelo crivo da razão. E aí a gente vê, né, espírito da envergadura de André Luiz, né, não colocou o seu nome, porque André Luiz é o nome do irmão de Chico Xavier. Né? Ele não tem essa preocupação de aparecer depois de desencarnado. Né? O importante é a mensagem e a contribuição que eles trazem para o mundo. E aí o que vai acontecer? Quando um espírito vaidoso se encontra com um médium igualmente vaidoso, forma-se um casamento perfeito. É o que o professor Allan Kardec nos explica, chamando de obsessão por fascinação. Porque o médium fica encantado, fascinado, hipnotizado com as mensagens do espírito, né? Que às vezes, como eu disse, se identifica como seu mentor. Tem um livro interessante sobre isso, né? Do Manuel Cristiano, aconteceu na Casa Espírita, ditado pelo Espírito Nora, que ali tem um caso real dessa fascinação. Né? E aí a fascinação é quando ninguém consegue convencer esse médium, né, que as mensagens desse espírito não são consistentes, que não estão de acordo com os ensinamentos espíritas, porque ele está cego. Acontece muito. Uma outra coisa, o espírito também pode se afastar do médium para que ele aprenda que quem faz o serviço é ele, o espírito, não o médium. Principalmente o médium que fica todo vaidoso e orgulhoso da sua faculdade. Esse tipo de médium atrapalha o serviço da espiritualidade. E então aqui, né, abrindo um parênteses, para dar um recado, uma recomendação aos amigos e amigas espíritas que estão nos assistindo, para que evitemos a bajulação de médiuns. Por melhor que eles sejam, eles são humanos, falíveis. E há situações, né, que nos chegam de alguns centros espíritas em que a pressão dessa comunicação é grande, é forte, né, é insistente, para que eles toda hora tragam uma mensagem do mentor da casa, o mentor deles, que fiquem vendo o espírito o tempo todo, né, e que a sua resposta, as consultas, são 100% certas. Não é assim. Né? Tem uma parte anímica, tem a interferência do médium. Vamos analisar, sendo mais criteriosos e não colocando o médium como um Deus. Né? E também aí um recado ao doutrinador, à doutrinadora ou dialogadores, né? Tomar cuidado para não ficar pressionando o médium, criando expectativas em cima de um médium ou do outro para que ele revele coisas que não tem condições ainda. Isso é sério no movimento espírita, precisamos pensar a respeito e estudar mais. Uma outra situação, né, que o professor Allan Kardec, nesse livro dos médiuns, nos coloca, da faculdade ser interrompida, né, não seria como um alerta para o médium, mas até uma proteção para que ele tenha um repouso físico. Né? Então, aí é para dar, né, um certo descanso para o médium, mas nesse caso é diferente do outro. O espírito não se afasta, ele
não dá mais as comunicações, mas fica ali vigilante para que ele não seja substituído por outros espíritos de vibração inferior, como acontece no caso do médium ser vaidoso. Isso também não é regra, né? Existem médiuns, né, que têm um grande mérito moral e que não ficam confortáveis, né, quando acontece isso, mesmo que seja para o seu repouso, né, porque não entendem, eles querem trabalhar o tempo inteiro. Né? Então, serviria como um teste de paciência, persistência, para ver se realmente eles querem continuar o trabalho ou se vão desistir. Né? E, enquanto isso, o que o médium deve fazer? Absorver as instruções dos espíritos, estudar melhor e mais intensamente a doutrina espírita e se estudarem, principalmente, numa autoavaliação do trabalho que precisa ser desempenhado nessa tarefa do Cristo. Porque não podemos nos esquecer que a doutrina espírita, o espiritismo é ciência em primeiro lugar. E a mediunidade é o espiritismo prático, que não admite amadores da comunicação. Então há sempre a necessidade do estudo para saber o que se está fazendo e para que se está fazendo isso. Assim como a necessidade de se estudar para ver como se está realizando esse trabalho, em que condições pessoais, em que condições que a casa oferece. Né? Então é um trabalho minucioso, pormenorizado, né? E às vezes até o próprio espírito, né, se comunica pelo médium pedindo para ele fazer, dar um afastamento, dar um tempo para se resguardar, para ver condições físicas, né, que ele precisa ver a sua saúde, dependendo até mesmo da sua idade. Agora, um fato que também precisamos aprender. Independente da comunicação verbal ou escrita, o médium continuará a se comunicar com os espíritos. Por quê? A comunicação mediúnica se dá pelo pensamento. Assim como todos nós podemos conversar com os nossos mentores, com Jesus, no pensamento, numa prece. Agora, o que nos falta é aprendermos a nos interiorizarmos e ouvir no nosso íntimo a resposta dos mentores, as suas recomendações. Né? Precisamos nos abrir para isso. Se a gente fez uma pergunta em pensamento, né? Numa constrição, numa oração, aquieta, aguarde, algum sinal vem, alguma resposta vem. Né? Porque vamos nos lembrar do professor Allan Kardec nos ensinando, né? Através das orientações dos espíritos. Estamos mergulhados nesse plano espiritual. Né? Allan Kardec até nos diz que eles nos acotovelam de tantos que estão à nossa volta. Então, como é que o médium vai saber se ele foi censurado ou, na linguagem mais atual, cancelado pela espiritualidade? Interrogue a sua consciência. Vamos pensar. Será que eu tenho feito bom uso dessa faculdade mediúnica? Qual bem a minha mediunidade tem feito para os outros? Não para me envaidecer, mas para reafirmar esse propósito. Tenho avaliado as mensagens que são primeiro para mim, primeiro para o grupo em que eu trabalho. Né? Porque os espíritos sérios estão sempre, mesmo que sutilmente, nos advertindo, né, quanto à forma de trabalhar, a necessidade da dedicação, do estudo, a assiduidade ao trabalho, a oração constante, a vigilância do comportamento para garantir e facilitar a proteção deles. E outra coisa, o médium precisa aprender que não é dono do espírito. Eles são livres e agem de acordo com a vontade deles. Por isso que não ficam à disposição o tempo todo para nos fornecer suas mensagens. Não são nossos escravos, nossos servos. Né? Só que tem espírita, e principalmente o leigo, que não entende isso. Vê um médium e fala, o que você está vendo aqui? Vê se a minha mãe quer comunicar. Não é esse o objetivo da doutrina espírita. Né? E
E o professor Allan Kardec até nos diz, né, que não devemos ficar insistindo em obter resposta dos espíritos. Senão, isso vai nos tornar vítimas dos espíritos enganadores, porque esses sim respondem o que perguntar. Eles não têm compromisso com a doutrina, com a verdade, com a espiritualidade, com Jesus. Né? Então, e os bons espíritos vão deixar que eles respondam para que a gente aprenda a lição. Né? Deixarmos de ser teimosos e orgulhosos. Né? Tem um outro livro também, já que estamos falando de mediunidade, de um médium, né, de Fortaleza, já desencarnado, chamado Francisco Cajazeiras, no seu livro Conselhos Mediúnicos. Aqui tem a mensagem de vários espíritos e tem uma que tem a ver com o que nós estamos conversando, que inclusive leva o nome do livro, né, Conselhos Mediúnicos, onde os espíritos vão reforçar que, no contato com os espíritos, evite as conversações estéreis que não rendem fruto algum. Evitar a curiosidade doentia, e para isso devemos usar a razão e não a aventura. Né? A crença incondicional, devemos usar bom senso. Né? A vaidade, né, pelo conteúdo mediúnico que o médium viabiliza. Né? Então, entender sempre, o médium é somente instrumento, assim como a caneta é o instrumento da escrita. Né? Chico Xavier nos dizia que ele era apenas um carteiro. E, principalmente, evitar o comércio, seja do que for. Evitar rituais, sinais, nomes, né, folclóricos ou símbolos cabalísticos, né, pois o que importa é o pensamento, a vontade, a realização espontânea. Evitar aqueles petitórios repetitivos e incansáveis. Evitar a improvisação num trabalho que exige disciplina e estudo para evitar a ignorância doutrinária. Podemos também falar sobre um outro médium, né, nesse livro, Desafios da Mediunidade. Olha quantos livros nós temos aí para nos orientar. O médium conhecido José Raul Teixeira, da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro. Né, nesse livro, ditado pelo seu mentor Camilo, ele fala da finalidade fundamental da mediunidade. Né? E aí o Espírito vai responder que a mediunidade permite aos médios, né, aos encarnados, o contato amplo com os desencarnados sublimados, mas também com os medianos, com os que se acham em estados lamentáveis do outro lado. E a divindade aproveita para proporcionar aos seus filhos, aqueles de boa vontade, a chance de se fazerem úteis. Olha como ele corrobora tudo que nós estamos conversando hoje, refletindo hoje. Né? Úteis por meio da prestação de serviços a si e ao semelhante, quer seja transmitindo recados do invisível para a Terra, possibilitando a sua própria libertação, né? A sua iluminação e libertação moral, ou possibilitando a orientação e o consolo de incontáveis massas de desassisados, enfermos, necessitados de uma palavra, daqueles ignorantes das questões da alma, muito materialistas, nem pensam em espiritualidade, em transcendência, no lado de lá. Aqueles que perderam a esperança diante das próprias vidas. Então ele continua dizendo que a mediunidade é a porta que permite a manutenção dos nossos contatos, os que estão nessas teias corporais, com os que delas já desapegamos, para a alimentação psíquica e a visão da eterna vida que todos carecemos. E aí ele vai falar também da questão do elogio aos médiuns, dizendo que é desnecessário e até desastroso o elogio a qualquer médium, pois o médium é uma pessoa comum. Ele se comprometeu com a própria libertação espiritual por meio desse trabalho feliz da mediunidade, em favor de si e do semelhante. Então, dispensar esse elogio pegajoso, dispensar a bajulação,
Mas o que pode ser feito com o médium, de acordo com Raul e Camilo, é aquele gesto fraterno de incentivar a perseverança, a fidelidade a Jesus, para se tornar cada dia mais lúcido e mais nobre para o serviço, tornando-se apto a receber mensagem de espírito cada vez mais elevado. Por quê? À medida que os médios se esforçam pela sua melhoria geral, quanto mais entendem não somente a doutrina espírita, mas os campos do conhecimento do mundo, quanto mais se renovam em seus hábitos comuns, quanto mais se tornam sensíveis à dor alheia, modificando para melhor a sua visão de mundo, naturalmente esses médiuns sensitivos se tornam novas criaturas e as suas comunicações também vão sofrer modificações ao longo do tempo. Né? Então, nós temos livros como os livros, né, de André Luiz, principalmente esse livro, né, Os Mensageiros, né, onde nós vamos ter também um capítulo sobre mediunidade transviada. Né? Olha só o que acontece com os médiuns do outro lado. É importante que a gente entenda, né, aprenda, para que a gente não caia como eles caíram, como o caso de Acelino, né, que reencarnou com a instrução dos espíritos do outro lado, né, veio para uma cidade brasileira conhecida, e aos 20 anos ele foi chamado para as tarefas mediúnicas. Claro que quando isso acontece, tem todo o amparo, né, dos benfeitores espirituais. Ele era um médium vidente, audiente, psicógrafo. Olha, quantos talentos. Mas, infelizmente, pelos apelos da terra, da matéria, acabou transformando essas faculdades em fonte de renda material. E ele ainda justificava. Você tem os sacerdotes, né, católicos, os padres, que recebem uma remuneração para falar de espiritualidade, por que eu não? Claro que os espíritos e os amigos encarnados, né, tentaram convencê-lo, demovê-lo dessa ideia, mas é o que eu falei, a fascinação, o médium ou a pessoa qualquer fascinada fica cega. Então ele via que a sua renda estava aumentando cada vez mais com ganhos materiais e deixou o Evangelho de lado, né, deixou Jesus de lado, deixou o compromisso assumido na espiritualidade, e todos os espíritos que o assessoravam sendo substituídos por outros espíritos. Né? Então eu quero terminar a nossa reflexão falando sobre o que está nesse outro livro, também importante para os médiuns conhecerem, Recordações da Mediunidade, né, da grande médium Ivônia Pereira, ditado por Bezerra de Menezes, em que ele diz o seguinte, que o espírita necessita profundamente de instrução geral em torno dos fenômenos e ensinamentos apresentados pela ciência transcendente que é o Espiritismo. Uma ciência imortal que não poderá sofrer o abandono das verdadeiras atenções do senso e da razão. Veja só. Então, Bezerra Menezes, aquele que tem um amor, né, principalmente pelos brasileiros, pelo Espiritismo, nos orientando, né, esse médico dos pobres, para finalizarmos essa reflexão em que destacamos nesse aprendizado a importância da disciplina, da aceitação do trabalho mediúnico e das suas consequências. E, principalmente, médiuns, o estudo constante. Para nos motivar, eu recomendo que possamos ler as biografias dos grandes espíritas, dos grandes médiuns que por aqui passaram, como um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um Amália Domingos Soler e tantos outros, para nos motivarmos a fazer a nossa parte. Então, que o Senhor da vida nos ampare, continue nos enviando esses espíritos amigos que, por amor, vêm nos assessorar, vêm nos inspirar sempre. E que esse programa alcance mais e mais corações para, de alguma forma, auxiliarmos a expandir a mente de todos,
né, que estão encarnados e também os desencarnados, para que tenhamos a certeza, mais do que tudo, dessa vida espiritual que é real e que estamos em contato com ela e com os amigos e irmãos invisíveis o tempo inteiro nessa nossa caminhada. Um abraço, que Deus nos